nota de R$ 200 aí. Você vai lá para 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Nós vamos fazer, respectivamente, essas duas leituras. Então, nos diz assim a palavra do nosso Deus. Amém? Quem não encontrar, fica em pé aí para a gente ver. Pronto. Tá bom? Aqueles que puderem. Admoesto-te, na minha tradução, que quer dizer, eu aviso, pois, antes de tudo, que façam súplicas de perdão, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Reis e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. 2 Pedro 3:9, nós vamos encontrar Pedro reafirmando essas palavras do apóstolo Paulo. Ele diz o seguinte: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo, ou seja, Deus ele é generoso, Deus ele é bondoso para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Podeis assentar. Irmãos, nós percebemos nessa leitura, tanto Paulo quanto Pedro, ele vai enfatizar que o desejo de Deus é que todas as pessoas sejam salvas. Esse é o desejo de Deus. Porque Ele enviou Jesus Cristo não para alguns somente, mas para que todos sejam salvos. Mas infelizmente a própria palavra de Deus ela vai nos alertar que nem todas as pessoas serão salvas. Por quê? Porque algumas pessoas irão rejeitar Jesus Cristo. Porque algumas pessoas não escolherão Jesus Cristo. Esse é o motivo pelo qual essas pessoas não irão ser salvas. Mas nós precisamos sempre lembrarmos que o nosso objetivo, quanto igreja aqui, é falar de Jesus Cristo. É falar para as pessoas que Jesus pode transformar a vida delas. Não importa a situação em que elas estejam. Jesus, Ele pode transformar a sua vida, Ele pode mudar a sua vida. E que só Jesus Cristo, como lá no versículo aí de 2 Timóteo, vai dizer que Jesus Cristo, Ele é o único mediador entre Deus e nós. Então, somente por Jesus Cristo nós podemos ser salvos. Então, você que se porventura que está em casa nos assistindo, meu amigo, se você tem dúvida quanto Deus te ama, Ele te ama demais. Ele deu o seu Filho Jesus Cristo por você e por mim. Então o desejo de Deus é que todas as pessoas sejam salvas. Então a minha palavra esta noite é que você não rejeite Jesus Cristo. Não rejeite o amor de Deus, não rejeite a graça de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, o presente de Deus para as nossas vidas. Então que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês e que nós nunca esqueçamos, quanto igreja, de que Deus deseja salvar todas as pessoas. E nós podemos ser esses instrumentos que Deus pode usar para alcançar essas pessoas. Então que Deus possa abençoar a vida de vocês. Convido o seminarista Carlos Alberto, que irá continuar este culto de louvor e adoração, nos trazendo a mensagem do Senhor essa noite. Então, vou pedir à irmã Francilda que fique em pé, por favor. Esteja orando ao Senhor, entregando assim a vida do servo do Senhor nas mãos dele, que ele use conforme instrumento dele e para ele.
Graça e paz, amém? Queria só saudar mais uma vez os nossos amigos que nos visitam, com a paz do Senhor Jesus, e dar só uma complementada no aviso da quarta-feira. É o nosso culto de oração. Nós estamos fazendo só momentos de oração com leituras bíblicas, voltada para aquele tema que nós compartilhamos com a igreja, que é Senhor, ensina-nos a orar. Mas um grupo de pessoas vai precisar estar num salão anexo, porque vão comemorar aí, a multiplicação das células, que é a mesma coisa do PGM, só muda a nomenclatura, O grupo aí é a Fabíola, a irmã Érica, tem a irmã Cícera, a irmã Thalia, tem a Valéria também, tem a irmã da irmã Cícera, tem a Amanda também, Então eles vão ter esse momento especial lá no salão anexo, e eu creio que Deus ele irá levantar, nesse tempo que ele está preparando uma grande colheita, mais pessoas para trabalhar na sua seara. Eu creio nisso, Tem chegado o novo tempo em nossas vidas, Eu queria só dar esse complemento, desse aviso que a Fabíola pediu, Meus irmãos, antes de nós passarmos aqui para a nossa meditação, eu quero colocar diante do Senhor com vocês, com a igreja, duas vidas que chegou ao nosso conhecimento, sua saúde. Uma nós já estávamos informados há bastante tempo, Uma pessoa que eu não conheço, mas está internado no hospital regional. O nome dele é Jares, um jovem. Sua saúde está bastante complicada. E também a avó da nossa irmã Amanda. Nós vamos nesse momento levantar, em primeiro lugar, que o Senhor realize a sua vontade. Mas independente da vontade que Ele queira realizar, que Ele prepare os corações, principalmente dos familiares, para aceitar a vontade dEle. E se for assim da vontade dEle, que Ele realize um milagre naquelas vidas, para que a glória do Senhor Jesus seja manifesta. Amém? Então convido você a fechar seus olhos nesse momento. Enquanto eu oro, você também pode orar aí, colocar a vida desse jovem, dessa senhora também que está acometida com essa enfermidade. Ó Deus, nesse momento, Pai, nós queremos louvar e engrandecer o Teu santo nome. Queremos, ó Pai, pedir que nós venhamos a cada dia, não só hoje, a diminuir, para que o Senhor cresça em nós. Pai, em nome do Senhor Jesus, a Tua igreja nesse momento se volta em oração para o Senhor, para apresentar, ó Pai, diante de Ti, duas vidas, ó Deus, que foram acometidas com uma enfermidade, na qual o Senhor já sabe, o Senhor conhece, e isso tem trazido, ó Pai amado, angústia e sofrimento para a vida dos seus familiares. Deus eterno, nós sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é o nosso pastor e nada irá nos faltar. Mas eu coloco diante do Senhor essas vidas, Pai. Nós colocamos diante do Senhor essas vidas, Pai, pedindo, ó Deus, a Tua misericórdia, pedindo, ó Pai, a Tua compaixão, pedindo, ó Pai, a Tua visitação a esses dois corações, ó Deus, que possa, nesse momento, estar sendo visitada pelo Espírito Santo de Deus, sendo incomodado e compelido, ó Deus amado, de tal forma a se render aos Teus pés, a reconhecer, ó Deus, que só o Senhor é Deus e que a salvação vem somente por meio do Teu Filho Jesus. Deus eterno, nosso pedido ao Senhor é que o Senhor traga cura, é que o Senhor traga restauração, é que o Senhor, ó Deus eterno, manifeste o Teu poder, ó Pai eterno. Mas nós não sabemos, ó Deus, qual a Tua vontade. Cumpre a Tua vontade naquelas vidas, Senhor Deus. Eu coloco diante de Ti também os familiares que ficam angustiados e sofrem com essa situação. Pai, nós que já passamos por situações de estar enfermo ou acompanhar um familiar próximo enfermo, nós sabemos o quão angustiante é, Pai. Quanto sofrimento vem aos nossos corações. Então nós pedimos em nome de Jesus nesse momento, que o Senhor abençoe aquelas vidas, Pai, em nome de Jesus. Colocamos diante de Ti também as crianças, que irão ouvir a Tua palavra na linguagem delas. Que o Senhor abençoe também e edifique
os corações dos pequeninos. Abençoa as tias que irão ministrar a essas crianças. Em nome de Jesus é que nós te oramos. Amém. Amém. As crianças é com a irmã Rosa, não é isso? Aí a tia Raquel, a tia Rosa e a tia Raquel, até 9 anos. Ontem nós tivemos uma visita ilustre na juventude, né? A irmã Ilha, ela quase que não sai, né? Saiu daqui já às 11h30, disse ela vai querer fazer parte da Jubai agora. Então prepara aí, menino, que tem mais um integrante na Jubai, né, irmã Ilha? Os meninos conversam, e é conversa boa, e a gente não vê nem o tempo passar, né? Muito bom, tá? Vamos abrir a palavra de Deus lá no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Quem foi encontrado, por gentileza, se coloque em pé. Lucas capítulo 15. É uma parábola bem conhecida de todos nós, né? Lucas 15, de 1 até o 7. Todos encontraram? Amém? Diz assim: todos os publicanos, em algumas versões aí vai estar cobradores de impostos, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Nessa ocasião, Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola: qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Quero refletir um pouco hoje sobre o tema em busca da ovelha perdida. Em busca da ovelha perdida. E eu quero começar lendo uma frase. Essa frase é de um grande teólogo, o nome dele é Santo Agostinho, ou Agostinho, como alguns gostam de chamar, que diz assim: nenhuma alma está longe demais para Deus trazer de volta. Nenhum coração é muito difícil para Deus transformar. Nenhum filho ou filha está perdido demais para que Deus assim o resgate. Essa frase nos ajuda a compreender algo muito importante, que é o amor de Deus, o amor do Pai. E compreender o amor de Deus não é somente essencial, mas mais do que essencial para uma decisão por Jesus. Porque muitas vezes a forma que pregam o amor de Deus pela imposição, pelo medo, por uma cartilha de regras que se coloca diante de uma pessoa, condicionando aquilo para que seja aceito diante de Deus. É como se o homem pudesse se justificar diante de Deus por aquilo que ele faz, ou melhor, por aquilo que nós fazemos diante dele, não por aquilo que ele fez para cada um de nós. E quando o homem levanta essa bandeira da justiça própria, ele na verdade está rejeitando aquilo que nós chamamos de o único caminho, a única porta, o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, compreender esse amor sobre a ótica do ministério de Jesus, sobre a ótica de Deus,
é essencial também para uma vida de recomeços. Eu costumo dizer que a vida cristã, ela é uma vida de recomeços. E tal como essa ovelha que o pastor não perdeu ela que se desgarrou, né? Ovelha, ela não foi feita para andar, foi criada para andar só. Ela é criada para andar em rebanho. Ela, quando anda só, ela fica desorientada, ela fica tonta, ela fica sem rumo, sem direção. E talvez esse, além do amor, tenha sido um dos motivos principais pela qual o pastor foi buscar aquela ovelha e deixou as 99. Porque essa é a primeira das 3 parábolas que é contada em Lucas capítulo 15. E nessa primeira nós vemos que a ovelha se perde no deserto, ela se desgarra do rebanho no deserto. Na segunda parábola nós vemos a parábola da dracma perdida, né? A moeda, onde ela se perde dentro de casa. E na terceira parábola nós vemos lá a parábola do filho pródigo, onde alguns já não o reconhecem como a parábola do filho, mas do pai, porque não tem só um pródigo, tem 2. Tem um que está perdido fora, que é aquele que pega a sua parte da herança e vai para o mundão e faz tudo o que quer, e depois se arrepende e volta e o pai recebe. Mas tem outro que não sai, que fica, mas que está perdido da mesma forma, né? Perdido nos seus sentimentos, perdido nas suas motivações erradas de estar dentro da casa do pai. Então nós vemos nessa parábola 2 tipos de pessoas perdidas, ovelhas perdidas, né? Aquela que se perde fora e aquela que está perdido dentro de casa. Mas independentemente de onde a ovelha está perdida, onde a dracma está perdida, o que nós devemos nos concentrar é aquilo que é o foco das 3 parábolas, que é o pastor, a mulher que procura a moeda e o pai que recebe o filho. E isso representa o amor de Deus pela vida de cada um de nós pecadores. E talvez, por não compreender essas verdades, nós podemos fazer julgamentos de nós mesmos quando nós caímos, né, quando nós pisamos na bola com Deus. E eu repito o que eu disse: a vida cristã é uma vida de recomeços. Embora que a ovelha ela se desgarre, embora que o filho ele sai, né, para viver uma vida que desagrada ao pai, o que fica não aproveita o que o pai disponibiliza, embora que aquela moeda se perde dentro de casa, nós vemos sempre Deus buscando o pecador, Deus sempre buscando aquele que está perdido. E isso é muito importante, meus queridos, porque essa parábola nasce de algo que nós vemos em todos os evangelhos. Nos 4 evangelhos nós vamos perceber a inveja de escribas, fariseus, mestres da lei para com Jesus. Para com Jesus. E Jesus, ele no verso 15, está dizendo aqui que todos, eu creio que muita gente estava aqui com ele, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Para ouvi-lo. E quando os mestres da lei, quando os fariseus veem aquela situação, eles são tomados de raiva, de ira. Porque na mente deles, na extremidade da religiosidade, aqueles homens não eram aceitáveis diante de Deus. Eram pessoas que não podiam de forma alguma alcançar a graça de Deus. E eles olham para um homem que se intitula filho de Deus e senta e come com pecadores. E quem eram os publicanos? Publicanos eram judeus, cobradores de impostos, que trabalhavam para o Império Romano. Nós sabemos que Israel ele era dominado pelo Império Romano. Aliás, o Império Romano dominava quase o mundo todo habitado naquela época. E com o povo de Israel não era diferente. Então, quando um judeu trabalhava para os romanos, eles eram considerados traidores da sua pátria. E nós vemos na palavra de Deus vários publicanos se rendendo a Jesus. Embora que a religião judaica, o judaísmo, eles rejeitavam esses homens, Cristo veio dizer: eu recebo vocês.
Porque eu não vim chamar o justo. O médico não veio para aquele que se sente curado, né, autossuficiente, ou acha que não precisa de perdão, de arrependimento. Eu vim para o doente. Eu vim buscar e salvar aquele que se perdeu. Então, a primeira canção que foi cantada aqui, nós vimos na letra da música, onde nós estávamos perdidos e Cristo, Ele veio ao nosso encontro. O tema da campanha de missões nacionais: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, né? E é interessante que em várias passagens da Bíblia você vai ver, né, dando esse destaque a publicanos, né, comendo com Jesus, fazendo refeição com Jesus, Jesus recebendo esses homens, oferecendo a graça de Deus para essas pessoas. Quando nós vamos ler, por exemplo, lá em Lucas capítulo 3, verso 12 e 3, alguns publicanos foram batizados por João Batista, né, para a remissão dos pecados. E eles sentem essa necessidade de mudança, porque quando eles são batizados, o batismo de João era esse, para a remissão dos pecados, né, uma comprovação de uma transformação interna, de um ato externo que era o batismo, morte para o mundo e vivo para com Deus, né, sepultamento e ressurreição. O velho homem morre, o novo nasce, e agora você está em novidade de vida. Eles chegam lá, eles são batizados, e agora o que é que eu preciso fazer? Eles perguntam, os publicanos, o que é que eu preciso fazer? E aí a recomendação é, não cobre mais do que o que vocês devem cobrar. E ali nós entendemos que eles cobravam a mais, eles roubavam. Nós vemos, por exemplo, um dos escritores dos evangelhos, que é Mateus. Mateus era um cobrador de imposto, era um publicano. E Mateus se converte ao Senhor. E ele se torna uma bênção nas mãos do Senhor. E é interessante que você vai ver no grupo dos 12, né, publicanos, zelotes, aí por isso você vai ver tanta dificuldade de Jesus conduzir aqueles 12 discípulos, homens totalmente diferentes. Enquanto você tinha um traidor da pátria, você tinha outro que era patriota, né, os zelotes, aqueles que têm zelo pela pátria. E eles sentem essa necessidade de transformação, porque eles entendem agora que é a graça, o evangelho, a mensagem de salvação de Cristo ao mundo perdido. Eles eram homens que anelavam pela verdade. Nós vemos também, por exemplo, a história de Zaqueu, que se encontra lá em Lucas capítulo 19. Também era um publicano. E ele se achega a Jesus, ele não consegue ver onde Jesus passava, porque tinha uma multidão. E ele baixinho, ele sobe em uma árvore, Jesus desce, está aí. Eu vou lá na tua casa hoje, e sempre Jesus, ele quer ter esse momento de comunhão. Quando você vai ler Jesus com os publicanos, ele sempre está chamando para a comunhão, para comer junto. Quebrando um paradigma, quebrando algo que é terrível. Que é o ar de superioridade daqueles homens que vestiam aquelas vestes sacerdotais, que interpretavam bem a lei, como os fariseus, como os escribas, os guardiões da lei. Né, vamos aqui, não pode transgredir, tem que ser desse jeito, e mais 600 leis que nós colocamos, e tem que seguir. E pecadores não podem alcançar a salvação, porque eles não merecem, eles são sujos, são imundos. E Jesus, quando chega, ele diz: vinde a mim, eu estou à procura, eu estou buscando buscar aquele que se perdeu. Essa é a mensagem da salvação. Essa é a mensagem que Jesus, ele quer que a sua igreja pregue. Né? Como eu disse, fariseus, mestres da lei, homens que interpretavam a lei, outros eram os guardiões. Né? E aí nós vemos como a falsa religião, né, representada muitas vezes por legalistas, elas podem ser prejudicial para a vida daqueles que querem se aproximar de Deus. O quanto esse ar de superioridade, o quanto essa autoestima de si mesmo, que olha para os outros assim como alguém que é menor, inferior, o quanto isso pode ser prejudicial para o crescimento de uma igreja. E eu creio que Jesus fica extremamente decepcionado
com esse tipo de comportamento da igreja que se levanta como juízes para acusar e não com o coração de Cristo para acolher. Meus queridos, a igreja, ela é representante de Cristo aqui na terra. 1 Coríntios capítulo 5, verso 20, de sorte que somos embaixadores de Cristo. Embaixador é um representante de um governante em outro país. A igreja do Senhor, você que aceitou Jesus como Salvador, você e eu, nós somos representantes de Jesus Cristo aqui na terra. Então por isso nós não podemos fazer o que nós queremos. Por isso que nós não podemos nos comportar como nós entendemos, porque nós temos uma palavra para nos instruir, nós temos o Espírito Santo que habita em nós para nos capacitar a viver Cristo aqui na terra, e a manifestar o amor de Cristo aqui na terra. E somente quando a igreja compreende essa unidade, que é produzida unicamente pelo Espírito Santo de Deus, somente quando a igreja trabalha dentro dessa visão bíblica, instruída pelo Espírito Santo, é que há crescimento, é que há progresso. Ninguém vem para a igreja, ninguém faz parte do corpo de Cristo para estar vigiando a vida de ninguém, para estar apontando o erro de ninguém. Faz parte da vida cristã e no relacionamento discipulador, correções, ajustes, críticas que levem ao crescimento e ao progresso espiritual. Esse é um sentimento diferente daquele que você olha com um ar de superioridade. E a igreja precisa compreender isso, porque tal como essa ovelha desgarrada, tanto fora, aqui dentro também existem moedas, dracmas perdidas, muitas vezes nos seus sentimentos, nas suas emoções, na sua conduta. Jesus está nos procurando, Ele quer nos achar e Ele vai nos encontrar para a glória dEle. Meus queridos, essa parábola, ela é a demonstração do amor do Pai, que é representada aqui pelo pastor que procura essa ovelha. O foco principal, o propósito da mensagem essa noite, é falar do amor de Deus pela vida do pecador. E mostrar que o seu amor ultrapassa todos os obstáculos e culturas religiosas quando Ele quer salvar um pecador. Ponto, a igreja do Senhor aqui é representante de Cristo aqui na terra, já compreendeu essas verdades. Hoje foi muito bom na escola bíblica, quando estava a Fabíola e o Abidiel, comentando lá a parábola do bom samaritano, aquele que está jogado lá na estrada, aquele que está ferido, aquele que foi assaltado, que foi espancado, e passa lá o sacerdote, o levita, homens que eram para demonstrar o amor, não fazem isso, e vem um samaritano que era um excluído também dos judeus, e vai lá e manifesta o seu amor. E se chegar essas pessoas feridas em nosso meio? E se chegar pessoas na qual a sociedade já condenou? Como? Eles já vêm porque já se sentem excluídos. Então, mais do que um calendário, nós precisamos apresentar as nossas vidas para essas pessoas, porque são pessoas perdidas. Nós outrora estávamos perdidos em nossos pecados, em nossos delitos, e Cristo nos encontrou. Se eu, se você, se nós estamos aqui essa noite, é pela graça e a misericórdia de Deus. Nem eu e nenhum de nós fizemos nada que chamasse a atenção de Deus. Olha, eu vou escolher ele porque ele fez isso. Não. Unicamente a sua graça, o seu amor e a sua misericórdia. Então, isso nos leva a compreender que esse pastor, ele era um homem rico de posses, era um número elevado, e se perde. Certamente para um homem rico aquela ovelha não iria fazer falta. E é só uma. Tem 100 aqui, fica 99. Era um homem rico, assim como Deus é rico, dono do ouro e da prata, dono do universo,
Criador dos céus e da terra e de tudo que nele existe. Lá em 2 Coríntios capítulo 8, verso 9, vai dizendo que Cristo, Ele mesmo sendo rico, se fez pobre, para que nós nos tornássemos ricos na sua graça e na sua misericórdia. Então, tal como esse pastor que era rico, um proprietário rico, certamente não sentiria falta de uma só ovelha. Ele é movido de íntima compaixão. E ele olha aquelas ovelhas que também não estavam no aprisco. Tem hinozinho que diz, né? 99 que estava lá no aprisco. Não estava. Não estava no aprisco. Elas estavam aqui encaminhadas no deserto, quando ela se desgarra. E veja só que o pastor conhece e conta as suas ovelhas. E quando se perde, ele sente falta. E a primeira atitude dele é buscar. Buscar aquela ovelha perdida. Jesus, ele é supremo. Ele é movido de íntima compaixão para olhar para a vida daqueles homens e dizer: vinde a mim. Vinde a mim. Eu recebo vocês. Eu quero manifestar o meu amor a vocês. Não importa o que vocês fizeram. O que importa é o que vocês podem ser e o que eu vou fazer na vida de vocês. E aqueles homens se chegam a Jesus e sentem compaixão e graça. E o primeiro ponto seria essa observação: um homem rico de 100 ovelhas, mas que deixa as 99 e vai atrás daquela ovelha perdida. Outro ponto também, meus queridos, é que o texto não mostra as razões pela qual a ovelha se perdeu. Você não encontra no texto mostrando as razões pela qual a ovelha se perdeu. Porque Jesus não está preocupado em saber o que foi que levou aquelas pessoas a estar na condição que elas estavam. Por que que você se tornou um ladrão? Por que que você se tornou uma prostituta? Por que que você se tornou isso ou aquilo? Por que que você se tornou um drogado? Por que que você se tornou um viciado? Por que que você hoje é isso? Não, ele olha para a vida do homem, ele olha para o coração do homem. Ele está buscando salvar aqueles homens. E aquela ovelha, certamente, ela se perdeu porque ela foi atraída por novos horizontes. Talvez ela viu novas pastagens. Talvez ela foi distraída e se afastou do convívio das 99. Muitas razões poderiam ter acontecido para essa ovelha se desgarrar, mas o texto não mostra qual motivo que levou a essa ovelha a se desgarrar. O texto só mostra que quando o pastor percebe que ela não está mais lá, ele deixa as 99 e vai atrás daquela que está perdida. Meus queridos, Jesus, ele busca a ovelha perdida. E observe essa expressão, perdida. Essa é a condição do homem sem Cristo. Essa é a condição do homem sem Deus. Essa é a condição do homem que ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus. Essa é a condição do homem que muitas vezes tomou essa decisão ao lado de Jesus. Está dentro muitas vezes da casa, mas não tem intimidade com o Pai, não tem comunhão com o Pai. Não usufruiu como o filho que fica na parábola dos dois filhos, os dois pródigos. Não usufruiu ainda daquilo que o Pai tem para oferecer. Porque quando aquele que se desmantelou, que gastou toda a herança, que fez tudo que não presta, volta, e o Pai prepara aquele banquete, o que está em casa, olha: pai, eu estou há tanto tempo aqui com você, e você nunca fez isso para mim. Qual é a resposta do pai? Filho, tudo que eu tenho é teu. Com outras palavras, você que não está usufruindo do que eu tenho para te dar. Meus queridos, tantas e quantas vezes nós estamos como o filho que fica. Temos tantas coisas à nossa disposição, tantas bênçãos, ricas bênçãos,
tantas coisas sobrenaturais para viver com Deus, mas tal como o filho que fica, nós não usufruímos daquilo que Deus Ele quer nos oferecer, daquilo que Ele tem para nos oferecer, daquilo que Ele tem para a sua igreja, desfrutar da plenitude do conhecimento de Deus, da comunhão com o Pai, da comunhão com o Filho, da plenitude do Espírito. Tal como o filho que fica, muitos de nós também estamos. Ele deixa as 99 e vai buscar aquela que está perdida. Esse pastor, ele internou-se no deserto. Certamente ele subiu montanhas, ele enfrentou o calor escaldante da Palestina, sofreu o calor da viagem, né, os perigos dos assaltantes e os vigores de uma jornada dificílima. Essa foi a caminhada de Jesus em seu ministério aqui na terra. Mas tudo isso tinha um propósito: buscar e salvar aquele que havia se perdido. E tudo o que ele sofreu no seu ministério e lá na cruz do Calvário foi por mim e foi por você. Os cravos não pregaram Jesus naquela cruz. O que pregou Jesus naquela cruz foi o amor que Ele sente por mim, por você, por cada um de nós. Aquele que vivia em plena comunhão com o Pai no céu, em toda autoridade, todo poder, Ele deixa tudo isso e vem habitar no meio dos homens, para sofrer nas mãos dos homens pecadores. E tudo isso por amor a mim e a você. Tal como esse pastor que enfrentou desertos, tal como esse pastor que sofreu perigos nas estradas, tal como esse pastor que enfrentou um sol escaldante, né, procurando aquela ovelha. Cristo fez isso e faz isso por cada um de nós. Um grande pastor batista que viveu na Inglaterra, o nome dele Spurgeon, nasceu em 1850. Ele costumava, quando uma pessoa queria se tornar membro da sua igreja, ele fazia algumas perguntas, né? E uma das perguntas que ele gostava de fazer era a seguinte: quando foi que você encontrou Cristo? Ele sempre fez essa pergunta, Spurgeon, sempre fez essa pergunta, até o dia que ele olhou para um homem e disse: quando foi que você encontrou Cristo? E aquele homem olha para ele bem sério e diz: pastor Spurgeon, eu não encontrei Cristo. E ele toma um susto. E o que foi que aconteceu? Ele disse: Cristo me encontrou. Ninguém encontra Jesus, Ele é quem nos encontra, porque nós estamos perdidos e não Ele. Mas o mais interessante, meus queridos, é depois que ele encontra a ovelha, depois que ele encontra aquela ovelha, ele faz algo extraordinário. Ele coloca a ovelha nos seus ombros. E a pergunta é: por que ele colocou a ovelha nos seus ombros? Porque foi que aquele pastor que estava em busca daquela ovelha desgarrada, por que ele colocou nos seus ombros? Você já parou para pensar um pouco dessa pergunta? Aquela ovelha estava cansada, aquela ovelha estava com sede, aquela ovelha estava perdida, aquela ovelha estava sem rumo, sem direção. Então foi preciso o pastor colocar nos seus ombros: vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou humilde de coração, e em mim vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Ah, meus queridos, se nós descansássemos nos braços do Pai, tantas e tantas angústias que nós passamos seriam evitadas. Ah, se nós descansássemos nos braços de Jesus, se nós lançássemos sobre Ele todas as nossas ansiedades e confiássemos em que Ele tem cuidado de nós. E tal como o pai carrega o seu filhinho no colo, Ele carrega a cada um de nós. Aquela ovelha precisava de braço, aquela ovelha precisava de proteção,
Aquela ovelha precisava sentir segurança. E não há nenhum braço, não há nenhuma proteção na qual nós podemos confiar, não ser dos braços do Pai. Abre aspas. Rebeca, ela tem medo de escuro, sempre teve medo de escuro. E lá no sítio, né, onde a gente morava, Lagoa Parque, não é sítio não, é só brincando. Estava lá na casa, solta, e de repente, falta energia. E naquele momento, há um grito dentro de casa: papai! Parece que Aquiles também já ficou com medo disso, né? Papai! E ela vem desesperada. Eu me encontro, e eu, pela voz, eu sabia onde é que ela estava. E ela desesperada, que encontrou. Naquele momento que ela encontra, ela abraça, se agarra comigo, eu coloco ela nos braços. E ali há uma bonança, a calmaria, a luz não voltou, a energia não havia chegado. Ela ainda estava no escuro, mas ela estava tranquila, porque ela estava nos braços do Pai. Nas escuridões da vida, nas dificuldades da vida, se lancem aos braços do Pai. Ele tem cuidado de nós. Ele está vindo ao nosso encontro. Ele quer nos salvar. Ele quer colocar, tal como esse pastor, a ovelha nos ombros e trazer de volta para o rebanho, porque ovelha não pode andar só. Ovelha não pode andar só. Quem anda só é bode. Ovelha não. Ovelha tem que andar em rebanho. Ovelha não tem senso de direção. Ela precisa estar ouvindo a voz do pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele conhece as suas ovelhas pelo seu nome. Lá em João capítulo 10 vai mostrar que Ele deu a vida pelas suas ovelhas. E Ele quer encontrar essas ovelhas. E quando a ovelha chega com o pastor, qual a atitude das 99? Você já parou para perguntar? O texto não diz. Mas nós podemos nos colocar como aquelas 99, como igreja, e imaginar se vem uma ovelha que estava desgarrada entrando por aquela porta e adentrando ao nosso meio. Qual seria a nossa reação? Meus queridos, nós precisamos, tal como Cristo fez, encontrar, buscar as ovelhas perdidas. Ele veio buscar e salvar aquele que está perdido. O que ele faz quando encontra aquela ovelha? Coloca nos seus ombros, sem nenhuma reprimenda, não pergunta o que ela fez, não diz o porquê você se perdeu, não fala, não condena, não julga, apenas pega aquela ovelha, coloca nos seus ombros e leva de volta para junto das 99. Ele não quer saber as razões que levou aquela ovelha a se desgarrar. O que ele quer dizer é que mesmo que você tenha feito o que você já fez, eu te recebo e quero te salvar. E quero te salvar. E para concluir essa nossa meditação, eu quero contar uma história que eu ouvi, uma história muito impactante. Muito impactante. Um homem que cometeu um crime, e ele recebeu a pena de morte. E a data da sua execução já estava marcada. E muitas pessoas da região gostavam daquele homem. E eles vão implorar ao governador para que não faça aquilo, né? Perdoe aquela dívida. E aquele governador resiste. Não, porque a lei está escrito, não vou perdoar. E as pessoas de tanto jeito, está bom. Então eu vou oferecer para ele a carta de perdão. E ele pega a carta, põe dentro de uma Bíblia e vai até lá onde ele estava preso. Se veste como um pastor, vai até a cela e diz: eu tenho um presente para você.
E o cara que estava lá preso: não, eu não quero. Eu não quero, pode sair daqui. Mas moço, eu tenho um presente aqui para você. Não quero isso. Sai daqui, começa a chutar a cela e faz um escândalo. Moço, eu tenho um presente para você. Eu não quero, eu já falei. E aquele homem sai, o governador sai. E o responsável lá pela prisão chega: mas você é burro. Ele estava com a carta de sua liberdade dentro da Bíblia. E você dispensou isso. E aí chegou o dia da execução. Muitas pessoas em praça pública para ver ele, né, sendo enforcado. E ele olha para o executor e diz: eu posso dar só uma palavra? Diz: pode. E ele se olha para a multidão de jovens, adultos: hoje eu serei morto. Fui condenado. Mas eu não serei morto por causa do crime que eu cometi. Eu serei morto por causa do perdão que eu recusei. Por causa do perdão que eu recusei. Isso nos ensina algo. Muitas almas estão perecendo sem Cristo, indo para o inferno, não pelo que fez, mas pelo perdão que está recusando. Que Deus abençoe. Vamos ficar em pé nesse momento, vamos orar, agradecer a Deus. Talvez essa noite a 100ª ovelha está aqui dentro, a dracma perdida também está aqui dentro, e Cristo quer te encontrar. Cristo quer te encontrar. Deus eterno e Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nos ajuda a compreender, ó Pai, o teu amor, nos ajuda a compreender a tua compaixão, nos ajuda a compreender, ó Deus, aquilo que o Senhor fez por nós lá na cruz do Calvário, ó Pai. Ó Deus, o Senhor não vê nada em nós que chame a sua atenção, não vê obra nenhuma em nós que diga que nós mereçamos ser salvos. Apenas o teu amor pela vida do homem pecador pode nos resgatar, nos remir e nos trazer de volta para o local que o Senhor muitas vezes nunca quis que nós saíssemos. Ó Pai, não a nós, Senhor, mas ao Senhor seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ó Deus, que nós possamos sair daqui essa noite compreendidos, ó Pai, de que o Senhor está à nossa procura constantemente. Ó Pai, que o teu amor, que a tua compaixão possa ter encontrado, ó Pai, os nossos corações essa noite. E que tal como aconteceu com Zaqueu, com Mateus, com esses publicanos, que aceitaram dessa graça, que aceitaram essa salvação, que ninguém saia daqui essa noite sem antes dizer: Senhor, fui encontrado por Ti, fui encontrado pelo Teu amor, eu compreendi que eu não faço nada, eu não mereço nada, apenas o Teu amor por essa ovelha que se encontra desgarrada, apenas por essa vida que não merece nada do que o Senhor fez por mim. Eu compreendo, Pai, que foi o Teu amor. Eu compreendo, Deus, que foi por mim que o Senhor morreu na cruz do Calvário há 2000 anos atrás, ou há mais de 2000 anos. Ó Deus, eu quero ser a 100ª ovelha. Eu quero ser, ó Pai, uma ovelha que não ande mais errante, mas que ouça a voz do pastor, do supremo pastor, do bom pastor, o pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. Ó Deus eterno, que nessa noite haja salvação nesse local. Que nessa noite, ó Pai, muitas pessoas tenham ouvido dentro do seu coração, e não só com os ouvidos, a voz do nosso supremo pastor Jesus. O Senhor veio buscar e salvar aquele que se havia perdido.
Nós não temos justiça própria, nós não temos autojustificação perante ao Senhor. A nossa única justificação perante a Ti é o sacrifício do Teu Filho Jesus na cruz do Calvário, aonde o Senhor satisfez a sua ira na vida do Seu Filho. Ó Deus eterno, que a Tua palavra não volte vazia. Ó Deus bendito, que a Tua palavra encontre uma morada em nossos corações, que a Tua palavra frutifique em nossa mente, renove o nosso ser e nos ajude a compreender que nós estamos com o Senhor pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Ó Pai, recebe esse louvor, recebe essa adoração no trono da graça, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém.
de olhos fechados ainda, meus queridos, poderia deixar de terminar essa mensagem e perguntar para você se você quer tomar uma decisão ao lado de Jesus essa noite. Você sente que essa ovelha desgarrada, essa ovelha na qual Jesus está buscando porque está perdido. Eu quero perguntar para você essa noite: você quer receber Jesus como Salvador de sua vida? Você compreendeu que ninguém faz nada para se tornar aceitável diante de Deus, a não ser por meio do sacrifício do Cordeiro? Fique em pé que eu vou orar por você. Você que ainda não tomou essa decisão, que sente que é essa ovelha que Jesus está buscando, não há? Que o amor de Deus e o nosso eterno Pai, a graça redentora do Senhor Jesus Cristo, as doces e infindáveis consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus espalhado sobre a superfície da terra, hoje e para sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe, tá? Tenham uma semana abençoada, debaixo da graça e da proteção do Senhor. Deus abençoe.